Qual vai ser a escalação do Santos para o jogo contra o Novo Horizontino nesse sábado às 4 da tarde? Vamos falar um pouquinho sobre essa escalação, qual seria a ideal e qual provavelmente o Vojvoda vai usar. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e dessa vez voltando com a provável escalação de início de temporada do Santos contra o Novo Horizontino. Existem muitas dúvidas, até porque nem questões contratuais ainda estão definidas. Tem, por exemplo, a questão do Barreal, que ainda nem entrou no bid, então não sei como vai ficar isso até pelo menos essa primeira rodada do do Paulistão, mas é bem provável que ele não comece com o Santos, até porque até esse momento o Barreal não entrou no bid. E se ele não entrar até um certo momento do dia de amanhã, e eu acho que é ali amanhã tarde provavelmente, ele não vai poder estar presente na partida de estreia do Santos contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. O jogo acontece, só para deixar claro, né, nesse sábado às 4 horas da tarde, tá? E eu vou passar a escalação para vocês que eu acredito que o Vojvoda deva usar e depois eu falo para mim qual seria a ideal do Santos para esse ano, é claro, tirando os desfalques que teremos para essa primeira rodada pelo menos. Vamos lá. O Vojvoda deve ir a campo com Brazão, Zé Ivaldo e Adonis Frias, pelo menos no primeiro jogo. A gente tem Escobar e Igor Vinícius do outro lado, João Schmidt e Arão, Roleiser na meia. Aí a gente teria provavelmente Barreal na esquerda, porém ele teve esse problema aí com o bid. Então eu acredito que alguma joia deva ser usada, ou um Miguelito da vida, ou testar um Matheus Xavier na ponta, ou ele meteu o louco e meteu um Bilal Brahimi, tá? Mas dificilmente eu acredito que o Robinho Júnior comece já de titular nessa primeira rodada. Eu ainda vou falar sobre isso no decorrer do vídeo. Na direita é bem capaz de, como eu disse, ele usar um Cabadir, usar um desses jogadores que foram escanteados na temporada passada, até porque ele não deixou claro ainda nos treinos quem foi o destaque negativo, como na última ele já falava desde o início, pô, o Bilal tá treinando mal, o Cabadir tá treinando mal, tanto que nem eram titulares nos jogos. Será que vai ter uma mudança? Será que realmente vai ser uma evolução dos jogadores que foram mal na última temporada? Eu não sei, mas enfim, eu acredito que ele deva usar uma dessas apostas nas pontas. Seria um momento de uma estreia de um Rony se ele tivesse sido contratado? Sim, mas graças a Deus está degringolando essa contratação e é bem capaz do Santos não conseguir contratá-lo. Tem a questão do Vitor Hugo, que o Flamengo está conseguindo se acertar com o Atlético para o Vitor Hugo ir para lá. E aí sim o Rony poder sair, né, para o São Paulo, não ficar assim um jogador da preferência dele que trabalhe naquela posição. Mas a chance hoje maior é do Rony não sair do Atlético Mineiro. E olha que a Cazé TV tinha falado que estava fechado já. Enfim, na meia a gente deve ter Roleiser e lá na frente a gente deve ter a estreia do Gabigol, do menino lobisomem, como chamavam os meninos da Vila de 2009, que foi quando o Neymar começou ali sua trajetória no Santos, e o Gabigol e o Neymar tiveram um jogo pelo Santos, pra quem não sabe, tá? Ele jogou na despedida do Neymar aí 20 minutos. Enfim, pra mim então, vocês me perguntam, qual será o Santos ideal pro jogo contra um Novo Horizontino? Que eu acredito que o Santos deva utilizar aqui. Depois eu vou passar um que eu acho que seria o ideal para a temporada toda, o time estrela do Santos, né? Pensando em temporada 2026, no primeiro semestre pelo menos, né? Então, o Santos deveria vir, na minha opinião, com Brazão. Na zaga, Adonis Frias e Alexis Duarte, que é um jogador melhor que o Zé Ivaldo, porém o Zé Ivaldo, acredito que o ritmo dele talvez tenha conquistado mais o Vojvoda, mas na minha opinião o Alexis Duarte é um dos melhores zagueiros do elenco do Santos. A gente teria, de um lado, Souza ou Vinícius Lira, o Souza que está num rolo aí de transferência talvez para o Tottenham Hotspur, recebeu uma oferta altíssima aí e está prestes a receber outra. Pelo caso do Lucas Musetti, avisou que essa outra proposta do Tottenham ainda não chegou, então por isso o Santos está dando uma acalmada nessa história, mas até o momento o Souza é do Santos, deve sair, mas não agora. Então o ideal para mim seria Vinícius Lira ou Souza, mas acredito eu que ele usará o Escobar. Teremos Igor Vinícius no outro lado, ele que conquistou tanto o técnico quanto a torcida, foi unanimidade nesse assunto, é um jogador que, cara, espetacular, tá muito bem nessa temporada. Não vou dizer que é um jogador desse nível, porque às vezes jogadores são fases.
Pode ser que ele esteja no auge agora e esteja jogando sua melhor meio de temporada, ou agora vai ser sua melhor temporada, enfim. Eu espero estar certo, mas nem sempre a matemática ela é exata nesse assunto, né? Zé Rafael e Arão, pra mim seria uma dupla interessante no meio campo, mas João Schmidt e Arão também funciona. Acho que foram muito bem nessa temporada. O João Schmidt teve alguns altos e baixos, mas na maioria foi muito bem em comparação com o ano passado. Roleiser na meia precisa estar lá. Pra mim o Barreal tinha que estar na esquerda, mas como tem esse problema do bid, eu acho que ele vai, assim, meter o louco, não sei o que ele vai fazer. E o ideal pra mim seria Robinho na direita, Gabigol sim lá na frente. E na meia, a gente espera que seja o Neymar nas próximas rodadas, mas por enquanto pode ser sim Roles. Então, recapitulando, qual eu acho que deve ser o Santos que vai a campo contra o Novo Horizontino? Brazão, Zé Ivaldo e Adonis Frias, Escobar de um lado, Igor Vinícius do outro, no meio campo João Schmidt e Arão, Roleiser na meia. A gente deve ter alguma aposta na esquerda, eu não sei dizer porque assim é bem nebulosa essa área. Do outro lado é bem capaz da gente ter um Cabadeiro ali, eu acredito. E lá na frente Gabigol para poder fechar esse ataque do Santos que vai ter a estreia do menino lobisomem, do Gabriel B. Gabriel Barbosa. Inclusive uma curiosidade aí legal, que eu acho legal de falar, enfim, não sei se vocês vão gostar, mas enfim, pra mim algo importante. Na época que meu avô era vivo, 2000, ele faleceu em 2021, ele sempre que ele me via de brincadeira, me chamava de Gabriel Barbosa. Assim, na época o Santos ainda tinha um ídolo, o Gabigol como um grande garoto que poderia se tornar um ídolo em algum momento. Mas foi marcante pra mim, na época, ele me chamava sempre de Gabriel Barbosa, eu falava, não vô, eu sou Gabriel Arrastarrel, é meu nome. Mas era bem legal, na época que ele fazia essa alusão ao Gabigol. Enfim, uma memória aí minha afetiva, só pra deixar esse vídeo mais emocionante no final, Enfim, teremos Santos e Novo Horizontino nesse sábado e eu tô bem animado pra essa estreia do Santos, que seja uma estreia com gols do Gabigol, eu espero que ele possa fazer chover lá na Vila Belmiro nesse sábado. Enfim, rapaziada, tamo junto, valeu e fui. Se inscreve no canal, hein, pelo amor de Deus, não deixa de se inscrever e deixa o like. Me segue no Instagram também, que aí você já faz todas as loucuras que tem que fazer quando entra no vídeo meu. Tamo junto, rapaziada.